O búfalo cabo, o gigante intocável da savana. Amanhece nas pradarias sul-africanas. Os primeiros raios de sol ainda não secaram o orvalho da noite quando o solo começa a tremer. Ao longe, levanta-se uma nuvem de poeira que anuncia a chegada de uma das criaturas mais poderosas da região. Não é um leão, nem um elefante. É o búfalo africano, o maior e mais perigoso búfalo de África. Eles caminham em manadas, lentamente, mas com força. Centenas de exemplares formam uma massa negra e compacta que se move sem descanso, como uma tempestade silenciosa que arrasa o terreno. Seus chifres curvos, unidos no centro para formar um casco natural, são um símbolo inconfundível desta espécie. Os búfalos cafres não bramam nem caçam, mas são o pesadelo até mesmo dos predadores mais ferozes da África. Não há nada mais perigoso do que um búfalo irritado. O búfalo do cabo, também conhecido como búfalo da floresta meridional, é a espécie maior e mais feroz de búfalos africanos. Pode pesar até 900 quilos, medir mais de 3 metros de comprimento e ser tão alto quanto um humano adulto. Com olhos pequenos, pelagem preta e espessa e um corpo tão sólido quanto uma parede em movimento, são criaturas verdadeiramente formidáveis. A característica mais marcante são seus enormes chifres, de até 1 metro de comprimento, curvados para fora e unidos na testa, formando um escudo espesso conhecido como o corcunda. Eles não são apenas armas, mas também uma armadura biológica que os ajuda a se defender de predadores e a travar batalhas dentro da manada. Apesar de serem herbívoros, os búfalos africanos têm um temperamento extremamente imprevisível. Geralmente, são dóceis e pastam tranquilamente. No entanto, quando se sentem ameaçados, reagem com uma fúria imparável. Uma única investida de um búfalo africano pode quebrar os ossos de um leão. E se forem perseguidos, poucos predadores sobrevivem para voltar. Os búfalos africanos vivem em manadas que podem chegar a várias centenas de indivíduos, uma estratégia de sobrevivência eficaz na perigosa natureza selvagem. As grandes manadas são formadas por fêmeas e filhotes, enquanto os machos adultos costumam formar pequenos grupos ou viver sozinhos. Cada manada tem uma hierarquia rígida liderada por fêmeas experientes que conhecem as melhores rotas para as fontes de água e as boas áreas de pastagem, e podem detectar o perigo à distância.
Quando se sentem ameaçadas, a manada se reúne em um círculo defensivo, com os filhotes no centro e os animais maiores na parte externa, com os chifres apontados para fora como lanças. Os búfalos cafres se destacam especialmente por sua memória extraordinária. Eles são capazes de lembrar quem os atacou, incluindo humanos, e estão preparados para emboscá-los e se vingar. Muitos caçadores perderam a vida por subestimar a inteligência desses animais aparentemente lentos. É o final da tarde nas planícies do Serengeti, onde o sol projeta seus últimos raios sobre a grama dourada que se estende até o horizonte. Uma brisa suave traz o cheiro de poeira e suor, varrendo a juba dos búfalos selvagens que avançam. Um rebanho de mais de 50 búfalos cabo se move silenciosamente em direção à última poça d'água, onde a vida e a morte estão separadas por um único suspiro. À distância, os leões esperavam há muito tempo. Seis fêmeas estavam escondidas entre a grama alta, seus corpos se fundindo com a terra como sombras. Elas não piscavam. Seus narizes se moviam nervosamente. O vento da tarde soprava a seu favor. Perfeito. Elas sabiam que hoje era o dia. Os búfalos não percebiam nada de estranho. Os adultos iam à frente, alertas. Mas no meio da manada havia um búfalo jovem, menor, mais fraco e mais lento. Ele tinha ficado alguns metros atrás, pois acabará de aprender a se manter firme no solo lamacento após a chuva do dia anterior. Os leões se retiram para a beira, satisfeitos. Parte de sua comida está garantida. Suas jubas douradas brilham à luz do pôr do sol. O búfalo permanece imóvel. Não ruge. Não corre. Eles contemplam em silêncio o cadáver imóvel.
A mãe búfala se aproxima e lambe a bochecha de seu filhote, como se tentasse despertá-lo para a vida pela última vez. Mas a savana não parou. A morte aqui não era o fim, era parte de um ciclo sem fim. Quando a noite cai, a lua se eleva e o orvalho cobre o corpo do filhote. O rebanho continuou sua jornada em silêncio, orgulhoso e profundamente ferido. Amanhece nas pradarias do Serengeti. Os primeiros raios de sol banham o solo de ouro. Mas no meio de uma clareira, onde a grama foi pisoteada, ainda há uma mancha vermelha como sangue. Os ecos da caçada de ontem ainda não desapareceram. O cheiro de sangue, o cheiro de terra, o cheiro do fim, e tudo permanece na grama arrancada. A mãe búfala continua lá. Não berra. Não vira a cabeça. Mas seus olhos permanecem fixos no lugar onde seu filhote caiu. Os outros búfalos seguiram em frente. O instinto os leva a partir, a procurar grama, a beber água. Mas para a mãe búfala, o tempo parece ter parado naquele momento. Sozinha e em silêncio, ela permanece como uma estátua de pedra no meio do campo. Finalmente, sem que ninguém a chame ou a pressione, ela se vira e se afasta. Seus passos são mais lentos, mas ela segue em frente. Ela sabe que na natureza não há lugar para emoções. Somente os sobreviventes poderão proteger o rebanho da próxima vez. Após a caçada, o rebanho de búfalos do cabo mudou. As fêmeas se mostraram mais cautelosas e não deixaram seus filhotes se afastarem muito do rebanho. Os machos jovens começaram a se deslocar para as bordas externas. Em vez de deixar as fêmeas com a responsabilidade de proteger o rebanho, seus chifres não eram mais apenas para se exibir. Eles estavam sempre prontos para a batalha. Sempre que viam a sombra de um leão à distância, em vez de fugir, todo o rebanho levantava a cabeça e bramava em uníssono, como um aviso. Não havia pânico, apenas frieza, precisão e unidade. É assim que a natureza ensina. A dor não é para cair, mas para se tornar mais formidável. Quando o sol queima a terra, os touros maduros se separam da manada para começar a temporada de luta.
Eles não vagam sem rumo. Eles procuram oportunidades e adversários. Um terreno seco e rachado no meio da savana se transforma repentinamente em uma arena. Dois touros, ambos com quase 1 tonelada de peso, se enfrentam. Não há rugidos. Não há sangue. Apenas um som surdo de golpes, e em seguida, uma colisão que soa como um trovão. Seus chifres, duros como aço, se chocam e levantam uma nuvem de poeira. Cada investida é um terremoto. Os mais fracos são eliminados sem piedade. O vencedor não apenas mantém seu território, mas também obtém acesso às fêmeas. No mundo dos búfalos do cabo, apenas os mais fortes podem transmitir seus genes. É assim que a natureza preserva a força de geração em geração. Quando um macho vitorioso se aproxima do rebanho de fêmeas, ele procura aquelas que atingiram a idade reprodutiva. O acasalamento ocorre no meio da pradaria, sob o sol escaldante da estação seca, às vezes acompanhado pelos grunhidos dos machos derrotados, que podem voltar para desafiar o vencedor. Após o acasalamento, as fêmeas ficam grávidas por quase 11 meses e os filhotes nascem no final da estação chuvosa do ano seguinte, quando o alimento é mais abundante. Este momento não é casual. É uma estratégia de sobrevivência perfeita programada pela natureza. Os filhotes nascem quando têm mais chances de sobreviver. A estação seca não é apenas dura, mas também itinerante. As pastagens secam gradualmente, o que obriga o rebanho a empreender uma longa viagem. Eles viajam em fila, com as fêmeas e os filhotes no centro e os machos nas extremidades, formando uma corrente viva em meio a um mar de grama morta. Ao longo do caminho, muitos dos velhos e fracos ficam para trás, exaustos ou presas de outros animais. Os filhotes que não conseguem acompanhar o ritmo podem ficar para trás. É uma dura realidade. Cada etapa da migração é uma seleção natural, os fortes permanecem e os fracos são eliminados. Mas o que os espera mais adiante é a vida. É grama verde, poças de água e segurança temporária. E assim, o rebanho segue em frente, sem descanso, sem hesitar. Porque cada dia que caminham é mais um dia de vida.
O calor do dia desce sobre o solo como um manto de fogo sobre as planícies do Serengeti que se estendem até o horizonte. O rebanho de búfalos africanos se move silenciosamente sob o brilho dourado do sol poente sobre a grama seca e emaranhada. Cada pegada pesada fica profundamente impressa no solo, testemunho de uma vida de resistência, resiliência e luta implacável contra a dureza da natureza. Esta manada conta com quase 100 indivíduos, um grupo organizado, estratégico e notavelmente coeso. No centro da manada estão os jovens, pequenos e frágeis, rodeados pelos adultos. Cada passo que o rebanho dá é uma marcha pela sobrevivência. Mas, à distância, entre a grama alta e os arbustos dispersos, as silhuetas de 6 leoas emergem como sombras silenciosas. Elas permanecem imóveis, observando, esperando. Suas barrigas estão encovadas. Seus olhos se fecham sob a luz do sol. Todos os seus músculos estão tensos como cordas, prontos para saltar quando chegar a hora. Há mais de 2 horas que observam a manada. E, finalmente, a distância é suficiente. O seu alvo é um búfalo jovem que ficou para trás. Parece ter sido ferido anteriormente, pois os seus passos são vacilantes. Neste mundo, a mais pequena oportunidade é uma sentença de morte. Quando o sol tocou as copas das árvores baixas, projetando longas sombras no chão, o líder do grupo se levantou. Nenhum ruído foi ouvido. Então, de repente, ela se lançou para a frente. Todo o grupo saiu disparado da grama, formando um semicírculo e cercando o rebanho por 3 lados. O jovem búfalo assustou-se e soltou um grito fraco, como o sussurro de uma folha de grama balançada pelo vento, e então tropeçou para a frente. Um dos leões agarrou-o quase imediatamente pela pata traseira e derrubou-o no chão. Os outros lançaram-se para a frente. Parecia que a morte estava a apenas alguns segundos de distância. Mas então o chão tremeu. Não pela investida dos leões, mas pela colisão frontal do búfalo que ia na frente. Um enorme macho de pelagem preta e chifres quase tão grandes quanto uma cabeça humana. Ele carregou todo o seu peso, colidindo com o leão que segurava o bezerro. O impacto soou como uma explosão silenciosa. O leão foi lançado a mais de 3 metros de distância, rolando pela areia e poeira, incapaz de se levantar.
O rebanho se virou em uníssono, bramando com rugidos guturais profundos que ressoavam em seus peitos. Uma fêmea de búfalo, provavelmente a mãe do bezerro, avançou a uma velocidade inimaginável, chifrando o segundo leão e depois pisoteando-o com suas patas em um ataque de fúria desenfreada. O primeiro grito do predador ressoou, cheio de dor e impotência. Outros 3 búfalos se separaram e continuaram a perseguição, empurrando os leões para a borda dos arbustos. Um ficou preso, virou a cabeça e, naquele momento, veio o golpe decisivo. Os leões restantes fugiram sem olhar para trás. A emboscada havia fracassado. Não só haviam saído de mãos vazias, como também sofreram uma perda. Um dos seus jazia para sempre na pradaria, um lugar onde cada ataque tinha um preço. Os búfalos não o perseguiram. Simplesmente se viraram, formando um círculo ao redor do bezerro ferido, que era lambido suavemente na bochecha por sua mãe, como para consolá-lo. O sangue vermelho se espalhou por sua pelagem marrom clara, um sinal de sobrevivência e prova de um vínculo inquebrável. Quando a noite caiu, a pradaria ficou em silêncio. A manada de búfalos continuou seu caminho, tranquila, majestosa e serena, como se a batalha que acabará de acontecer fosse apenas uma pequena parte de sua luta interminável pela sobrevivência neste mundo selvagem. Não há heróis nem vilões. Apenas criaturas obrigadas a lutar, a viver, a proteger e a continuar sua interminável jornada pela terra ardente conhecida como África. Os búfalos do cabo não bramam. E talvez seja por isso que a taxa de sucesso da caça ao búfalo é tão inferior à de outras presas. Um único golpe de um búfalo adulto pode quebrar as costelas de um leão. Uma manada de búfalos, unida, pode transformar a caça em uma tragédia para o caçador.
É possível que você veja um búfalo jovem tropeçar, mas não o verá abandonado. É possível que você veja um búfalo ferido, mas também verá outros formando uma barreira ao seu redor. E quando um deles cai, todo o rebanho o vê e se lembra. Nós, seres humanos, a espécie mais civilizada, ainda temos essa unidade? Ainda sabemos como nos defender uns aos outros como os búfalos do cabo, que atacam uma manada de leões para salvar um único filhote.